Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 27 minutos. Vamos falar ainda de eleição, vamos continuar falando de eleições, porque daqui a pouco na Câmara de Vereadores de Cuiabá tem votação da CPI do Paletó. Isso mesmo, a repórter Luciana Gavilha traz informações pra gente. Olá, bom dia. De fato, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, tem sessão da Câmara de Vereadores que acontece por videoconferência. E, novamente, os parlamentares terão que votar a CPI do Paletó. O autor da ação que resultou novamente na obrigatoriedade desta votação é por parte do próprio presidente da CPI do Paletó, o vereador Marcelo Bussic. À época, isso no mês de junho, quando o relatório foi votado, o parlamentar reclamou à Justiça das inúmeras arbitrariedades da própria Casa de Leis. Isso em relação à postura do presidente da Câmara, o vereador Misael Galvão, que teria convocado essa sessão às 5h30 da manhã, ou seja, não dando amplo espaço nem tempo para que os parlamentares pudessem votar o relatório da CPI. Paralelo a isso também houve, uma outra questão importante, é que o relatório da CPI não passou pela Comissão de Justiça da Casa, ou seja, diante de todos esses fatos, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá obrigou que a Câmara de Vereadores votasse novamente o relatório da CPI do Paletó. Na última semana, a CCJ analisou todo o relatório e não encontrou nenhuma ilegalidade. Portanto, nesta terça-feira deve ter a votação, então, mais uma vez, da CPI, que pede o afastamento do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Luciana Gavilha, para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Pois é, essa convocação cedinho, hein, Haroldo? É bem cedinho, né? Pois é. Enfim, essa votação toda da CPI de hoje é bastante previsível, né? A gente já sabe praticamente o que vai acontecer por conta do comportamento de alguns ou da maioria dos vereadores que se encontram ali. Então, eu acho que faz parte mais de um teatro do que necessariamente ter efetividade jurídica ou ter efetividade com relação àquilo que vai ser analisado. Que a gente já sabe qual que vai ser o resultado, né, Haroldo? Isso daí ficou claro para a sociedade. Já sabe, o que me entristece nessa história toda, como cidadão mato-grossense, né, que ama essa cidade, filho de família tradicional aqui de Cuiabá, é uma situação como essa, né, que você vê uma pessoa acusada, né, apontada aí com cenas fortes na televisão por conta do vídeo, né? E você não vê uma mobilização, pelo menos desde quando ele foi acusado de ter colocado dinheiro no paletó. Ele se diz inocente o tempo todo, já disse que tem provas, que tem testemunha, tem tudo, mas você não vê mobilização por parte do próprio prefeito Emanuel Pinheiro atualmente, né? Nesse sentido, de provar a sua inocência, né? Deixando a coisa andar naturalmente. Qualquer pessoa que é acusada de corrupção, eu, Nayara, você que está nos assistindo, você sai em sua defesa imediatamente, você fica indignado com uma coisa daquela, pela injustiça da ação, né? Mas não, pelo contrário, quer dizer, não houve essa tentativa, pelo contrário, você vê ali na Câmara de Vereadores de Cuiabá, boa parte dos vereadores, inclusive o próprio presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, tentando blindar a situação, tentando esconder a situação da sociedade, e não pode ser assim. Não pode ser assim. O gestor público tem que ter princípios morais, princípios éticos, tem que ter moral suficiente para ser admirado pela sociedade, né? É o primeiro, é o que está na frente, é o que tem que ser acompanhado, tá entendendo? Então, esse tipo de coisa não cabe mais na política mato-grossense, não cabe mais na política em Cuiabá. Chega desse tipo de coisa. Pois é, só vai também reafirmar a posição dos vereadores, a situação deles. Olha, são teatros. Eu já falei por várias vezes, teatros, né? E as pessoas que estão assistindo tudo isso são palhaços nessa história, tá entendendo? Porque efetivamente quem tem que dar resposta para tudo isso, e não dá, infelizmente, né? Deu agora na semana passada, tornando o prefeito Emanuel Pinheiro réu nesse processo todo, é a justiça, gente. É o Ministério Público. Simples assim. É ele que diz, olha, é inocente ou é culpado, porque ele se diz inocente, então, entendeu? Vamos aqui aos dados da Covid-19, vamos então aos dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nas últimas 24 horas, divulgados ontem, né? No dia 28 de setembro, temos aí 121 mil casos confirmados da doença, um pouco mais, né? Quase 122 mil, mais um número positivo que 102
1.000 pessoas já se recuperaram dessa doença, né, Haroldo? Só que cada nós vez vivemos... mais se aproxima aí o número de recuperados. Mas nós vivemos um momento de platô, tá? Não tem essa coisa de que declínio, que está diminuindo o número de contaminados, entendeu? Tem que parar com isso. As pessoas precisam entender que já tem uma segunda onda em Manaus, já tem uma segunda onda no Rio de Janeiro, já está, de certa forma, colapsando o sistema de saúde lá no Rio de Janeiro. Agora, se nós mantivermos, sobretudo, a utilização da máscara, o distanciamento social, evitar a aglomeração, não tem problema nenhum. Volta ao comércio, o Dia das Crianças será espetacular, tá entendendo? Com muitas vendas, o Natal também com muitas vendas, a vacina já está chegando em outubro em São Paulo, em dezembro, se o governo do estado do Mato Grosso fizer uma boa articulação, vai poder trazer, sim, sem dúvida alguma também a vacina para cá também. Quer dizer, sabe, tudo isso, eu sempre digo o seguinte, essa questão de pandemia é muito mais ligado à cidadania, respeito a si mesmo, respeito ao próximo, do que necessariamente decretos em cima de decretos, leis em cima de leis, obrigando você a utilizar isso, utilizar aquilo, né? Para que realmente nós possamos ter um bom resultado e passemos de forma mais tranquila com relação a essa questão da Covid-19, se é que isso é possível. E só para registrar que Cuiabá teve aí o primeiro dia sem mortes por coronavírus, isso daí é uma grande vitória e acende, né, reacende a esperança no coração de todo mundo. Como disse o Haroldo, inclusive é capa aqui do jornal A Gazeta, te pedir aqui auxílio para o Wilson Coité, para a gente mostrar aqui o jornal A Gazeta. É capa, olha só, começam em Mato Grosso, inicia testes da vacina na próxima semana. Aqui, capa do jornal A Gazeta, conseguiu pegar aqui? Então, deixa eu trazer aqui informações que a partir da próxima semana o laboratório Johnson, né, da Johnson & Johnson, começa a aplicar a terceira fase da vacina contra o coronavírus nos voluntários mato-grossenses. O estudo abrange adultos com idade acima de 18 anos, incluindo grande parcela das pessoas com mais de 60. As primeiras duas fases de testagem da vacina resultaram no desenvolvimento de anticorpos detectáveis, olha só, gente, de 99%. Então está caminhando bem. E já a terceira fase, a gente sabe aí que a vacina passou por todas as etapas que deveria ter passado. Agora, olha que coisa bonita por parte da Johnson & Johnson, tá? Eu quero falar aqui Johnson & Johnson por várias vezes, né? Porque a gente precisa entender que existem empresas que têm responsabilidade social. Isso que é muito importante. Você tem Coronavac, que está aí sendo testada também, já está sendo aplicada em alguns voluntários, foi aplicada na China com bons resultados, né? Você tem outras vacinas sendo desenvolvidas, já empresas farmacêuticas já estão precificando essas vacinas pelo mundo todo, e a Johnson & Johnson já tem um compromisso com a humanidade, de passar, de ofertar essa vacina da Johnson & Johnson a preço de custo, a preço mínimo, o mínimo possível, né? Inclusive em alguns países que não têm condições de adquirir a vacina, ela vai ceder essa vacina para que essa vacina possa ser utilizada em países mais pobres. Quer dizer, sabe, então a questão não é só maximização de lucros, ela que é uma gigante do mercado de cosméticos, como nós sabemos, né? Assim como a Procter & Gamble também é uma outra grande empresa concorrente da Johnson & Johnson, né? Mas essas empresas têm sobretudo algo que é fundamental, né? Não é porque é uma multinacional, não. Uma empresa local aqui, por exemplo, né? Essas grandes empresas como o Grupo Amage, por exemplo, deveriam ter também bastante responsabilidade social, que é importantíssimo, né? Vamos falar de eleições agora. Por conta da pandemia da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral fez algumas recomendações para evitar a proliferação do vírus. Então, atenção aí para essa matéria da Nayana Bricapo, que a principal delas, você sabe qual que é, né? A distribuição dos chamados santinhos, a proibição, viu, gente? Aqueles santinhos que ficam derramados aí nas ruas em época de votação, no dia da votação. Vamos conferir na reportagem. Partidos e candidatos devem se atentar a algumas mudanças durante a campanha eleitoral deste ano. Por conta da pandemia de Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral fez algumas recomendações para evitar a proliferação do vírus. A principal delas é a proibição da distribuição de santinhos. A recomendação foi assinada pelo Procurador Regional Eleitoral, Eric Masson. É uma recomendação, né? Ela não é um ato normativo, ela não é um ato obrigatório. Mas
Mas, enfim, né, a gente recomenda, e se de fato eles não observarem o que a gente tem recomendado, pode ensejar alguma ação do Ministério Público ou até dos outros candidatos, né, das coligações, por conta do descumprimento das normas sanitárias. E esse manual que o TSE também emitiu, ele também é uma orientação, né, uma forma de orientação. Ela não é também uma norma, né, obrigatória. O Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral ainda recomendam cuidados sanitários nos comitês e que os políticos evitem realizar eventos com aglomeração de pessoas, como comícios, reuniões e passeatas. O candidato ou partido que descumprir as medidas poderá ser penalizado. Ele pode ser punido por conta da violação às normas sanitárias de saúde. Então, essas normas, elas são previstas nos decretos, existem, inclusive, as penalidades previstas nos decretos, e eles podem, sim, ser punidos por multa ou, então, alguma punição já prevista, que pode ser, inclusive, prevista, algo que não está previsto hoje, né? Uma nova punição prevista nesses atos normativos. As orientações fazem parte do Plano de Segurança Sanitária para as eleições 2020. As mudanças valem para o período de campanha eleitoral e também para o dia da votação. Nós estamos recomendando que os candidatos evitem levar acompanhantes aos locais de votação, para evitar o contato físico e a transmissão de eventual vírus, né, do Covid. Lembro que todas essas recomendações que nós estamos fazendo é para prevenir o contágio do Covid, tendo em vista que ainda não estamos livres dessa pandemia. Então, no dia da eleição, nós temos também outras recomendações, como evitar o contato físico com os eleitores, com os mesários, com os fiscais que estiverem trabalhando no momento da eleição, observar o uso das máscaras de proteção individual nos locais de votação, se atentar, porque no dia da eleição, especialmente, é proibida a distribuição de material impresso no dia da eleição, então se atentar para essa vedação existente e utilizar espaços abertos, amplos, com a imprensa para poder fazer as suas entrevistas. Nayara, eu gostaria só de fazer uma pequena correção na minha última fala, porque ficou parecendo que a AMAGE não tem programas de responsabilidade social, né? E realmente ela tem programas, sim, de responsabilidade social. Eu quis só citar, assim, que empresas desta envergadura, desta importância, como a AMAGE, né? E muitas outras que nós temos no estado do Mato Grosso, inclusive empresas que recebem incentivos fiscais, poderiam ter um pezinho um pouquinho mais voltado para a responsabilidade social, para que realmente nós pudéssemos ter menos desigualdade social e mais justiça social. Eu acho que é só para ficar claro, né? Porque senão fica parecendo que a AMAGE não tem ações sociais, e tem, e não são poucas, tá? Pois é, agora falando da questão dos santinhos, é um alívio para a gente, um alívio para o meio ambiente, para as ruas, para o serviço urbano. É uma eleição atípica, muito diferente, sem dúvida alguma, muito diferente. Agora, eu espero que a Justiça Eleitoral realmente multe essas pessoas que todo ano da eleição, nós sabemos que esse derrame, o nome é derrame, né? Desses santinhos todos, eles são feitos no dia da votação, o sujeito vai lá, o cabo eleitoral vai lá e acaba jogando aquilo próximo das sessões, né? Próximo dos locais de votação. E pelo incrível que pareça, muitas pessoas, Nayara, querido telespectador, não tem o candidato, decide ali na hora, vai andando. Eu vi isso várias vezes na eleição de 2016. Ele vai andando para a votação, ele pega embaixo, no chão, um panfletinho daquele, vai lá e acaba votando naquele que ele pega no chão. Quer dizer, sem o mínimo de consciência, sem o mínimo de análise, o que é simplesmente terrível. E depois reclama, tá? Dos representantes que nós temos na Câmara de Vereadores de Cuiabá, ou até mesmo do prefeito, né? Que ele acabou votando. Enfim, eu acho que a Justiça Eleitoral tem que ter celeridade nesse processo, multar e mostrar por que está multando, né? Primeiro, ensinar os candidatos, mostrar o que é certo e o que é errado, e a partir disso, poder, sobretudo, multar, impedir com que isso aconteça nos próximos anos, e mostrar que realmente o candidato cometeu um crime eleitoral e foi punido. Isso mesmo, isso é importante. Vamos aqui à participação do nosso telespectador do A Notícias de Frente, aqui através do WhatsApp. Bom dia, essa questão do VLT, será que não existe um toma lá da cá das empresas de ônibus para que o VLT não funcione? É o Elias, do 1º de março. Elias, olha, tem gente que ganha com isso, sem dúvida alguma, né?
é um mercado altamente lucrativo, competitivo, sem dúvida alguma. No Brasil todo, você tem pouquíssimos proprietários de ônibus. Se você for ver, por exemplo, a frota de Minas Gerais, São Paulo, praticamente centralizada em um dono só, 2 no máximo. Tem gente que ganha com pandemia, tem gente que perde com pandemia, tem gente que está torcendo para não acabar a pandemia, para você ter uma ideia. Está ganhando muito dinheiro em cima da pandemia, né? Enfim, isso aí realmente acontece, e o que a gente sabe, pelo menos nos bastidores, né, porque não temos acesso com relação a isso, é a importância que tem o transporte público politicamente falando, né, quando se fala em politicamente falando, são financiadores de campanhas de candidatos a prefeito e candidatos a vereadores, né? O transporte público é um financiador, o lixo é outro financiador, né? A coleta de lixo é outro financiador, quer dizer, existem empresas que nós sabemos que contribuem muito, e é claro que ninguém contribui de graça, né? Existe o toma lá da cá, e ele está investindo naquele candidato para que ele possa colher durante a gestão, caso ele seja eleito. Isso é um jogo político gigantesco, mas que precisa acabar, porque quem tem que ser beneficiado com o sistema de transporte público é a população, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, quem é que abriu o mercado? Quem é que deu condições para que houvesse competitividade, para que tivessem mais modais do sistema de transporte público e a sociedade pudesse ser beneficiado por isso? Pouquíssimos prefeitos que passaram por aí fizeram isso, pouquíssimos prefeitos, né? Nos últimos 10 anos, por exemplo, nós não tivemos uma mudança significativa, né? Porque precisa ter coragem. Da mesma forma que um governador do estado precisa ter coragem, tá? Para reduzir do 1/10 de poderes, que já tem muito dinheiro, muitas vezes, 1,5 bilhão, 1 bilhão e 700 mil reais, tá? O prefeito precisa ter coragem para poder enfrentar, por exemplo, proprietários de transporte coletivo. Que são Você fortes. acha que é fácil? São fortes. Muito fortes. Energia, concessão de energia, tá entendendo? Concessão de água na cidade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. São gigantes. Você está entendendo? Quer dizer, então, né? Olha, para você ter uma ideia, concessão de água, concessão de transporte público, esses caras, determinados municípios do Brasil, eles mandam, Nayara. Eles mandam no prefeito. Não quero isso, entendeu? Eu não quero aquilo. O poder político é tão grande, não aparecem, né? E o prefeito fica lá como marionete. E o prefeito fica completamente engessado porque não tem força, não tem coragem de fazer, tá entendendo? Então, quando eu digo, por exemplo, nos meus comentários no Papo Político, que falta coragem, porque a coragem é a maior virtude do ser humano. É com ela, não sou eu que estou dizendo isso, Aristóteles dizia isso lá 400 anos antes de Cristo. Sem ela você não faz absolutamente nada. Absolutamente nada. É preciso ter coragem. E aí vale para os dois, né? Coragem também para o cidadão. Claro. Coragem para o eleitor. Para enfrentar, não mostrar aceitar, sua indignação, de não aceitar essa troca. De desvelar a sua indignação, tá entendendo? Isso é muito importante, né? Porque aí você vai mexer com o seu prefeito, você vai mexer com o seu vereador. Ontem nós vimos aqui uma matéria no Cidade Alerta, na região dos Três Poderes ali, na comunidade dos Três Poderes ali, né? Aqui praticamente ao lado da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, né? Completamente abandonado, né? Sem nada. Sem absolutamente nada, quer dizer, ali não tem um vereador ali. Mas já tem, não tinha, né? Porque agora já tem um monte de vereadores aí agora andando. O corpo né? a corpo está mais tímido esse ano, porque tem que ser, né? Mais tímido. Claro. Mas os vereadores estão aí. Gente, vocês têm que ir atrás de gente que realmente tenha proposta e que não vem aí com promessas mirabolantes que são impossíveis de serem cumpridas. Vamos aqui a mais uma participação. Francisco, do Residencial São Carlos, ele falou o seguinte: olha, nos ajude sobre a duplicação da Avenida dos Trabalhadores, pois tiraram as torres e até agora nada aconteceu. O que estão esperando, hein, Haroldo? Ele pergunta, é a chuva? Pois é, a chuva. É a chuva? É a chuva. Para entregar ali? Só pode, né? Não tem outra explicação. Será? Pois é, vamos cobrar isso. Claro que a nossa produção vai cobrar isso da assessoria de imprensa da Secretaria de Obras, mas é um transtorno, né, que acaba acontecendo ali na região. E tem mais participação aqui, olha. Bom dia, com relação à competitividade, não funciona bem, como o senhor disse, pelo menos não entre os postos de gasolina, disse o Magno. É que aí tem uma variável aí que de certa forma interfere, né, na questão do repasse do valor do combustível, né? Você tem monopólios também, você tem dumping mercadológico, né? Aquele sujeito que coloca o preço bem abaixo do valor de mercado para poder ter mercado, muitas vezes com combustível adulterado. Quer dizer, existe uma série de fatores aí que interferem exatamente também nesse mercado, mas não existe. Ou então eu teria que rasgar o meu livro do Philip Kotler,
na área de análise mercadológica, né, de porque mercado. Porque a gente esbarra na coragem que você falou. Exatamente. Pouco, né? Porque, entendeu? Esse de é o princípio basilar. De basilar. acabar com certos cartéis que existem. Entendeu? Claro. Se você não conseguir acabar com o cartel, você não consegue aplicar a técnica de administração do mercado. Isso cabe, claro, ao poder público, às polícias, enfim, exatamente, aos poderes para que a gente tenha um fim disso tudo. Exatamente. Gente, vamos... será que dá tempo ainda? Vamos aqui ao GD, mais um destaque aqui do Portal Gazeta Digital, falar que a Eletronorte pede suspensão de obra do Rodoanel em Cuiabá após colisão em Torres. A Eletronorte pediu suspensão das obras realizadas pela Prefeitura no contorno leste, em Cuiabá, o chamado Rodoanel. Conforme a empresa, diversos acidentes que provocaram danos à estrutura de transmissão de energia já ocorreram, que podem levar aos cortes de energia, até mesmo à queda das torres. Eu creio que é isso que o nosso telespectador estava falando ali em relação a esta obra. Pode ser. Vamos então para um breve intervalo. Na volta, a gente segue a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, que foi definido a ordem foi definida em sorteio com a direção de jornalismo do Grupo Gazeta e os representantes dos candidatos. Após o intervalo, a entrevista será com o candidato do Patriota, Roberto França. A gente já volta.